Abre a Bíblia comigo em Colossenses capítulo 1. Esse texto falou comigo e vai falar com você. Eu vou falar sobre a excelência de Jesus. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 17. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em letras garrafais para o nosso espírito. Hoje é uma mensagem para o teu espírito, amém? Amém. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Você vai ler comigo agora, porque tinha gente abrindo a Bíblia, eu escutei. Você vai ler porque você precisa receber essa palavra hoje. Vamos de novo? Você vai ler comigo juntos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O versículo 15, a igreja comigo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. De quem a Bíblia está falando? De Jesus. Vamos comprovar isso? Vamos lá? Olha o que diz aqui. Este é a imagem do Deus invisível. Este quem? Jesus. O primogênito de toda a criação. Vai em João capítulo 14, marca aí para você não perder esse texto que você leu, nós vamos precisar dele de novo. João 14. Irmãos, é tão bom ser dessa igreja. Aqui a gente aprende a Bíblia, que legal. Vou convidar o meu parente, o meu amigo. Ele vai vir aqui, vai gostar. E aqui só tem um negócio, irmão. Chegou, sentou, não sai mais. João 14, versículo 8, 9 e 10. João 14, 8, 9 e 10. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe está falando com quem? Jesus. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crestes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Vamos para João capítulo 10, versículo 30. Vamos ler juntos? Eu
e o Pai somos um. Vamos para João capítulo 1. Olha João capítulo 1, versículo 1. No princípio era Jesus. O verbo está com letra maiúscula, é substantivo próprio, é nome próprio, aqui nós vamos trocar. No princípio era Jesus, e o Jesus estava com Deus, e o Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vai comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo. Trevas, verrocher, trevas, em hebraico é verrocher. Havia trevas na face do abismo. Verrocher alpenei terron, abismo, terron. Havia trevas. Então agora eu quero que você mostre para mim a imagem do céu. Apaga essa luz aqui, por favor. Irmãos, dá uma olhada aqui nessa imagem. O que você vê? Estrelas, correto? Sim. Então, o céu aqui negro está recheado de estrelas, incontáveis, tudo bem? Qual é o material mais abundante nessa imagem? As Não é verdade. Não é verdade. O que há de mais abundante nessa imagem? Trevas. Trevas. A palavra de Deus diz lá assim: havia trevas. Quando Deus pairava sobre a face das águas, havia trevas. Então, pode acender a luz agora. Antes de Deus criar o mundo, repitam comigo, só havia trevas. Mais nada. Pastor, o que é o universo? O universo é um pano preto. O que é o universo? É um plano cartesiano onde só tem trevas. Que tamanho que é? É infinito. E que tamanho que é Deus? Deus é maior do que isso. Em um dado momento, Deus resolve salpicar esse pano preto de estrelas, de astros, de asteroides, de meteoros, de buracos negros, de nebulosas, de galáxias, de constelações, de cometas. Ele resolve pegar esse pano preto, imenso, imensurável até, e ele consegue criar algumas coisas e colocar nesse plano cartesiano. Agora as coisas vão ficar mais claras para você. Deixa a imagem do céu preto. Volta lá de novo, por favor. Hoje eu vou exigir de você um pouco de raciocínio. Colossenses capítulo 1. Eu vou te mostrar algumas coisas que você não enxergou, talvez. Eu vou abrir em Cristo Jesus a sua mente. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Todos acharam? Sim. Ele nos libertou do império das Verrocher. O que tem sobrando no universo? Trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quantos impérios existem no mundo, no universo? Quantos impérios existem? Ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Quantos impérios tem? 2. O império das trevas
e o império da divina e maravilhosa luz, graça. O império da luz está sob a égide de quem? De Deus. E o império das trevas está sob a égide de quem? Satanás. Ou você está no império das trevas, ou você está no império da luz. Existe uma força, nós chamamos dentro da física de força centrífuga e força centrípeta. Quando eu fazia segundo grau, eu tinha dificuldade de diferenciar uma para outra. E nós sempre aprendemos por associação. E eu queria saber qual que puxava para fora e qual que puxava para dentro. Aí eu criei uma associação na minha mente da seguinte forma: se puxa para fora, puxa para fugir, fuga, centrífuga. Existe uma força que puxa da luz para as trevas. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. As águas estavam em cima de quê? De um torrão de terra, ou não? Sim. Aqui na Bíblia, você vai ver um Deus que cria o universo a partir do planeta Terra. Não vou entrar nessa questão, que isso aqui vai dar pano para manga. Deus está criando o universo a partir do planeta Terra. Havia trevas na face do abismo. Onde Deus estava, tinha água. E Ele estava pairando sobre a face das águas. Acredito eu que essas águas estavam em movimento. Andando mais um pouquinho, havia um abismo. Olha o abismo aí. O abismo é toda essa matéria escura. Então parece que Deus criou o universo sentado sobre o planeta Terra, sobre as águas que são abundantes no nosso planeta. 75% do planeta é água. E Ele então começa a criar. Existem dois impérios: o império das trevas e o império da luz. Onde você está? Eu não acredito que eu vim aqui para ouvir essa pergunta. Pois é. Acontece que existe uma força que nos chama para o império das trevas. O tempo todo. Paulo disse: aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu acabo fazendo. Existe uma força que nos leva a errar. Existe uma força que nos leva a pecar. E Agostinho de Hipona, no século V, ele disse, Santo Agostinho, que isso é uma natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão e de Eva. Então o ser humano já nasce pecador, porque essa herança ela vem no bojo, ela vem na genética, ela vem na espiritualidade, ela vem nas emoções, ela vem no caráter, ela vem em tudo. Eu já nasci pecador e Davi fala: em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe. Nós já nascemos pós-doctor em pecado. Você já nasce doutor em pecado. Você já dá de 10 em qualquer um quando nasce em pecado. E a Bíblia vai mais longe, ela diz que nós já nascemos mortos em nossos delitos e pecados, porque todos pecaram e destituídos estão do reino da luz. Nós nascemos fora do reino da luz. Quando a criança nasce, o que a gente fala da mãe? A mãe deu a luz. Essa criança ficou em trevas 9 meses. Ou você acha que dentro do útero da mãe tem energia elétrica? Essa criança está possivelmente com os olhos fechados. E se estiver aberto também não vai adiantar nada. Ela não enxerga nada. Então, quando fala que a mãe deu à luz, significa que a criança veio ao mundo e ela então se descortina o mundo aos olhos dela. Mas é outra inverdade, porque a criança nasce cega. Ela vai aprender a enxergar. Da mesma forma que ela vai aprender a falar. Da mesma forma que ela vai aprender a ouvir. Porque até então os barulhos, os sons, eles não dizem nada para aquela criança. Então, queridos, nós precisamos sair dessa matéria negra que nos arrasta
por força de genética, de espiritualidade, de maldição da raça humana. Ou nós vamos servir a Deus, ou nós vamos servir ao diabo. Ou você vai estar na luz de Cristo, ou você vai estar nas trevas do Satã. Você tem que escolher que caminho você vai seguir. E isso, a notícia ruim de tudo isso, é que você não aceita Jesus só uma vez na vida. Você tem que aceitar Jesus todo dia na sua vida. Porque o jovem que acordou hoje pela manhã, você acordou hoje pela manhã? Como é que é seu nome? Gleibson. O Gleibson que acordou hoje pela manhã não é o mesmo Gleibson de ontem, sabia disso? Você está um pouquinho mais velho. Um pouquinho talvez mais fofo. Viu como eu sou delicado para elogiar? Você talvez está um pouquinho mais experiente. Você não é o mesmo Gleibson, e amanhã será outro. Agora preste atenção, irmãos, corre o risco de que nessa metanoia, nessa metamorfose, ele venha se desligar de Jesus por motivo A, B ou C. Sabe uma coisa? Eu vou fechar minha Bíblia, não quero mais ser crente, vou servir Jesus em casa, IPT saudações. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que aceitar Jesus todo dia. Todo dia, irmãos, todo dia a natureza caída se renova. Todo dia a natureza caída quer coisas que desagradam, porque existe uma força que me atrai para as trevas. Quem está entendendo, levanta a mão. É por isso que você vai falar assim: nossa, mas eu nunca pensei que o fulano que é crente, que devolve o dízimo, que oferta, que canta na igreja, que prega a palavra, eu nunca pensei que essa pessoa fosse fazer isso. É porque a natureza caída, irmãos, em nós, ela não desaparece totalmente com o nascimento em Cristo Jesus. As chances que eu tenho de voltar para o reino das trevas é real. Não estou falando de perder salvação, não, por favor, não é isso não. Eu estou falando de comportamento, de conduta. É por isso que eu vou falar de Jesus agora. Que você tem que estar ligado na videira. Meu pai é o agricultor, eu sou a videira, você é o ramo. O ramo que não está ligado à videira não produz fruto. Tem muito crente hoje tentando fazer carreira solo. Existem movimentos cristãos evangélicos que são ovelhas sem pastor. Eles ficam reunindo de casa em casa, eles odeiam pastor, eles odeiam liderança, eles odeiam cumprir horário, eles odeiam, isso é a pós-modernidade. Então toma muito cuidado, porque nós somos bombardeados de fora para dentro e de dentro para fora. A igreja está sob ataque de fora para dentro e de dentro para fora, ou dentro do próprio círculo. Ele nos libertou, notícia boa, Jesus te libertou. Ah, pastor, já ouvi isso tantas vezes, mas não desse jeito. Tenho certeza que não. Ele te libertou, de uma vez por todas. Por que você fica tateando entre duas possibilidades? Por que você não se define, então, por essa luz que emana do Deus vivo? Ele nos libertou do império das trevas, onde Satanás habita, nas trevas. Ele foi anjo de luz, hoje ele perdeu toda a plenitude que vinha de Deus. Ele habita nas sombras e nos transportou a partir do momento em que você sai do pano preto, do plano cartesiano da matéria negra.
Você é transportado, trasladado, você é levado, conduzido, você é abduzido, você é arrebatado desse objeto escuro que te envolvia e você é colocado em um lugar espaçoso, em um lugar iluminado, ventilado, em um lugar que é grandioso. Que cor é o céu? Que cor é o céu? Que cor é o céu? Azul. O céu é preto, gente. Esse azul que você vê são gotículas de água. Deus te ama tanto e me ama tanto. Ele iria ficar muito triste se você olhasse para o céu e visse trevas durante o dia. Aí ele resolveu dar um colorido especial para o céu. E o céu que está sobre a nossa cabeça, ou ele reflete a água na forma gasosa, por isso a atmosfera é azulada, ou ele reflete no final de tarde uma poeira que foi levantada pelo movimento da crosta e o céu fica amarelado. Quando tiver amarelado é poeira, quando tiver azulado é água. Mas ele é preto. Não pode falar preto, dá processo. Negro. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No reino de Jesus existe de sobra luz, existe de sobra amor. Jesus veio a esse mundo e se apresentou como homem. Mas quem é Jesus? O próprio. Quem vê a mim, vê ao. Eu e o Pai somos. No princípio era o Verbo estava com Deus e Jesus era Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus aí falado é Elohim. E Elohim é um Deus pluri, que subsiste em três pessoas: Deus Yahvé, Deus Espírito Santo e Deus Verbo. Haja luz. Quando a boca de Deus se abriu e disse: haja luz, naquele momento Jesus entra em cena. Por isso que a Bíblia fala em Colossenses que tudo que se fez foi feito por intermédio dele e sem ele nada seria feito. Porque tudo se construiu através da palavra liberada. E o nosso Deus é um Deus que cria na palavra. Então, quando Deus fala, toma cuidado. Enquanto Deus está calado, irmão, ainda está de boa, mas quando Ele fala, a Bíblia diz que quando Ele fala faz tremer o deserto. A Bíblia diz que quando Ele fala as águas se ajuntam. A Bíblia diz que quando Ele fala, do nada surgiu tudo. Havia um tempo antes do tempo, em que não existia presente, passado e futuro, e Deus era um eterno presente, onde Ele estava, não tinha passado, futuro, e Deus estava num eterno presente, e ele achou que aquilo estava cansativo, eu penso, não sei. Ele disse: não, gente, vamos mudar, e agora eu vou criar. Está muito escuro, a luz aqui sou eu quero ter alguns lugares para passear, colocar meu filho para cuidar, e aí então ele começa a criar. Nasce o reino da luz, se contrapondo ao reino das trevas. E aí existem duas forças no universo: as trevas e a luz. E Jesus disse: a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. A carne é desse mundo caído, o espírito vem de Deus, e para Deus retornará. Você tem duas opções: você opta em permanecer nas trevas
E após a morte, sinceramente, não sei para onde vais, para Deus certamente não. Ou você já escolhe em vida o caminho que você quer seguir? Eis que estou à porta e bato. Eu sou a porta. Jesus é a porta. E a porta ainda está aberta. E aqui diz agora 3 coisas importantes. Primeiro, em Jesus eu sou liberto. Sou liberto de quê? Dos desejos. Sabe qual que é o problema do homem? Desejo. O que você desejou hoje? Quem desejou um pudim de leite abençoado? Quem desejou um purê eu comi um purê hoje abençoado. Quem desejou o quê? Você sabia que o desejo, ele vem de 2 fontes. Ou ele vem da carne, para não dizer das trevas, ou ele vem de Deus. Quando você sentiu o desejo de vir à igreja, da onde que veio esse desejo? Do reino de Deus. Quando você sente o desejo de brigar, da onde vem? Não é de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus nos libertou. Conhecereis a verdade vos libertará. Onde tem luz tem verdade. Onde tem verdade tem pureza. Onde tem pureza tem santidade. Onde tem santidade tem amor tem paz. Olha quantas coisas nós perdemos. E ficamos carregando um fardo pesado. Quando eu não caminhava com Jesus, eu carregava um fardo pesado. Eu não sabia para onde eu iria após a morte. Eu não sabia se no dia seguinte eu estaria casado. Eu não sabia se no dia seguinte eu estaria vivo. Eu não sabia se minha situação financeira ia melhorar. Eu passava pela luta e eu sofria 10 vezes mais porque eu não tinha esperança. Jesus me libertou dessas preocupações. Hoje, queridos, a gente olha para frente e fala, dias melhores virão. Sabe, libertou do medo, libertou, irmãos, das fobias, das inseguranças, dos temores. E mais, no versículo 14, nele, em Jesus, nós ganhamos a redenção. Quem é redimido aqui, levanta a mão. Oh, glória! Quem é redimido? Quem é redimido é resgatado. Quem é resgatado é comprado. Quem é comprado é propriedade. E quem é propriedade do Senhor, o inimigo não pode tocar. Cadê o irmão Claudeir? Só o carro deram conta de levar. Porque é assim, irmãos. Se atirar o revólver não sai bala. Viu? Então o diabo nem deixa o cara puxar o gatilho, vai perder tempo. Só o carro eles levaram. Mas é Deus para devolver muito mais do que o diabo para tirar. O diabo faz isso, irmãos. As trevas fazem isso. Porque os teres não nos pertencem. Eu duvido que alguém tenha sido assaltado no amor que ele tem no coração. Pastor, eu fui assaltado. O que foi? Roubaram o meu amor. Não rouba, irmão. Pastor, eu fui assaltado, assaltaram a minha inteligência. Ninguém rouba. Aquilo que Deus dá, ninguém tira. E eu sei, irmão, quanto dói isso aí, porque eu também já fui assaltado desse jeito aí. A gente fica sem chão. Mas a igreja vai orar. Viu? O carro não voltou ainda. Não. Nós vamos orar para esse carro voltar. Você foi redimido, você foi comprado, resgatado. Resgatado do quê? Houve um sequestro. Quem é o sequestrador? Jesus. É isso, pastor? É, irmão. Jesus te sequestrou da onde? Do império das trevas. E todo dia tem sequestro. Quem sabe nessa noite mais alguns sequestrados virão para o reino da luz. A família de Deus tem sido aumentada a cada dia e o diabo está furioso, atacando os líderes de todas as formas,
colocando algumas receitas que não são muito ortodoxas no coração dos líderes, levando os líderes a perder o foco, a não pregar mais um evangelho genuíno, colocando no coração dos líderes um desejo de apenas ficar com a gordura da ovelha, trazendo para dentro da igreja algumas práticas espíritas, colocando no meio da igreja a idolatria, constituindo bezerros de ouros e cadeiras de rodas para muitos crentes, e eles não se apercebem, são ladrões e salteadores, eles não têm parte com Deus. Quem entra por uma porta que não é Jesus é ladrão e salteador, e tem muita igreja, irmão, que perdeu a graça, perdeu a luz. Pastor, mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Disseste bem, a igreja de Jesus. O senhor quer dizer que tem igreja que não é de Jesus? Ou então vou ter que rasgar minha Bíblia, porque Jesus diz que vai buscar a verdadeira igreja. Então tem igreja que usa o nome de Jesus, mas não tem Jesus. Quem já usou o nome do pastor Antônio para entrar em algum lugar? Não, eu quero processar. Aqui tem advogado. Cadê? Tem uns advogados aqui. Levanta a mão os advogados aí. Aí, tem um monte de advogado aqui. É para processar. Sequencial. É um processo atrás do outro. Tem gente que chega e fala, não, eu sou amigo do pastor Antônio. Se for para fazer coisa boa, pode usar meu nome. Se for para dar bom testemunho, não tem problema não. Pode usar meu nome. Mas não usa meu nome para coisa ruim, não. Tem mãe que usa meu nome para fazer medo em menino. Isso aí não pode. Pastor vai te pegar, pastor vai te pegar. Não faça isso comigo. Que a única coisa que eu tenho é o nome. Se eu perder, acabou, irmão. Tem gente usando o nome de Jesus, hein? Sai em nome de Jesus. E o diabo sai ou não? Sai, irmão. É o nome de Jesus, hein? Tem que sair. Apartai-vos de mim, porque vocês apenas usaram o meu nome. Tem igreja assim? Tem pastor assim? Tem. Nós fomos redimidos dessas trevas. Talvez esse é o segredo da igreja crescer, porque as vidas que aqui vêm nascem de novo. As vidas que aqui vêm se reconciliam. As pessoas que procuram a verdade encontram a verdade. Há um tempo atrás me disseram, pastor, o fulano foi na sua igreja, não gostou do senhor, também não gostei dele não. Foi recíproco. Achei que ele não está buscando aquilo que a gente tem pregado. E nessa hora, tem igreja para todo gosto. Tem igreja para quem quer prosperar. Tem igreja para quem quer oprimir. Tem igreja para quem quer enganar, mas Jesus nos resgatou disso. E o preço que Ele pagou, irmãos, é um preço que você não tem noção. Ah, Jesus morreu por mim. Não, Ele não só morreu não, irmão. Ele nasceu por você. Ah, Jesus nasceu e morreu por mim, irmão, não é só por isso não. Jesus foi tentado pelo diabo por você. Ah, mas, irmão, Jesus foi esbofeteado por você e por mim. Foi cuspido por você e por mim. Não tinha um travesseiro para reclinar a cabeça por você e por mim. Ah, teve que enfrentar as mesmas vias uterinas que você enfrentou para nascer. Olha, irmãos, é muito mais que isso. Ele foi caluniado, ele foi humilhado, ele foi chantageado, ele foi o que você quiser, tudo de ruim, por amor a mim e a você. Por isso que esse reino é de luz, e por isso que o nome dele está sobre todo nome. E é por isso que você não vai mais para a matéria escura, você agora é de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados, aqui no versículo 14, remissão de pecado. Fala aí, irmãos. Como nós erramos, até tentando acertar, até fazendo a obra de Deus, às vezes a gente põe um pouquinho mais da nossa digital e acaba errando. Todas as vezes que eu coloquei a minha digital fazendo a obra de Deus, deu, posso usar uma expressão? Deu BO para mim. Quando eu usei de energia, de força mais forte do que eu precisava num aconselhamento, numa exortação, deu problema. Porque, irmãos, se for pedaço de mim,
na obra de Deus, vai dar problema, é corpo estranho. A obra de Jesus não é nossa. O problema é que a gente quer fazer a obra de Deus do jeito da gente. A pessoa às vezes chega na igreja, começa aqui, começa a gostar, e às vezes procura, pastor, que tal se a gente fizesse isso? Um dia uma irmã me procurou, pastor, Deus falou comigo. Falei, amém, irmã, o que foi? Ela disse, olha, Deus falou que é para a gente criar o travesseiro do sonho aqui. Falei, irmã, Deus falou mesmo? Falou, pastor. Que Deus é esse, irmão? Sabendo que a Igreja Batista caminha desse jeito, o nosso Deus é um Deus que respeita as instituições, sabendo que o Evangelho que a gente prega é de novo nascimento, de arrependimento, confissão de pecado e renúncia. Deus falou para o senhor falar isso para mim? Falou. Falei, então eu vou contrariar ele. Irmã, dessa vez eu não vou obedecer. Queridos, é muito bom quando Deus fala, mas o nosso Deus está preocupado com a tua alma. Ele está preocupado com as tuas emoções. E para isso não vale propaganda enganosa, é a verdade. Ele quer tirar você de todos os erros, essas trevas que nos assediam, que nos levam a errar. Isso não vai fazer mais efeito na nossa vida. Você não vai sentir prazer no pecado. Irmão, se você vem para Jesus e sente vontade de fazer algo errado, mas você vem, mas você continua sentindo vontade de fazer algo errado, você não experimentou a libertação do poder de Cristo. Irmão, aquela área da tua vida não nasceu de novo, a verdade é essa. Talvez você aceitou Jesus aqui, no intelecto. Você entendeu direitinho o plano de salvação. Reino das trevas, reino da luz. Eu não quero ir para a treva, então eu vou para a luz. Bom, isso é cognição. Isso é intelecto. Então eu estou aqui na igreja, eu sinto arrepio, vontade de chorar, aí eu choro porque o Espírito Santo está me tocando, eu quero Jesus. Irmão, isso é emoção. Mas escuta, nascer em Cristo Jesus não é só cognição e não é só emoção, é atitude todo dia. Infelizmente o pecado vai bater na sua porta e Deus não vai poder fazer nada, porque o tentador está aí. Ele não poupou nem Jesus. Jesus, se quis, teve que se virar no deserto. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Ele vai permitir, Deus vai permitir o inimigo te tentar. E você vai dizer não, não, não e não. E ele vai procurar outro, fala que também o diabo não é besta, né? Você resiste ele um dia, 2, 3, 10, fala, não, esse aí não tem jeito não, deixa eu caçar outro, vou baixar no outro terreiro agora. Esse aí não vai dar não. Ele desiste de você, irmão. Aprenda a dizer não. Aprenda a ser firme. Jesus veio para te tirar dessas trevas. E quando você diz não para o maligno, o céu faz festa. Quando você diz não para a sua natureza corrompida, há festa no céu. O que a Bíblia fala? Que quando Jesus venceu o tentador no deserto, os anjos veio para o servir. Eu queria tanto ser servido por anjo. Então resiste à tentação, irmão. Toda vez que a tentação vem, você pula no colo dela. Leva eu, tentação. Aí não, aí. Aí anjo de Deus nenhum vai te servir. Aliás, o inimigo. 15. Este Jesus é a imagem do Deus vivo. Queria tanto conhecer Deus Pai. Você conheceu Deus Filho, irmão? É a mesma divindade. Só não é a mesma pessoa, mas é a mesma divindade. O primogênito de toda a criação. Isso aqui dá um nó teológico nas pessoas que se dizem entendidos e doutores em divindade. Eu não sou nada disso, mas na minha cabeça não dá nó. Não dá nó. Se Jesus é o primogênito, o primeiro gerado, então ele é filho de Deus. A partir de um dado momento, ele passou a existir, porque ele foi gerado primeiro. Queridos irmãos, raciocina comigo. Deus existe antes que houvesse contagem de tempo, então Deus existe antes do tempo. Se Deus existe antes do tempo, lá onde Ele estava antes do tempo,
não podia ter sucessão de eventos, porque se houvesse sucessão de eventos, haveria um antes e um depois. Se não havia antes e depois, quando eu falo na Bíblia que Jesus é o primeiro gerado, não significa que ele foi gerado em um dado momento, mas que ele sempre existiu. E aí, meu irmão, se você não entender isso, você vai virar uma heresia na sua cabeça. Jesus sempre existiu. Mas ele e o Pai é a mesma pessoa? Não, eles são a mesma divindade. E os três são um. Mas Jesus é filho, porque ele é uma segunda pessoa. Mas ele não é menor do que a primeira. Ele é coigual. Ele tem a mesma substância. Ele tem a mesma essência. O Jesus é Deus, assim como Yahvé é Deus. Assim como o Espírito Santo, o Ruar, o Espírito, o pneuma, o sopro é Deus. Pois nele, versículo 16, foram criadas todas as coisas. Pense em alguma coisa aí. Qualquer coisa foi criada por Jesus. Então, se foi criada por ele, ele é o Criador. Sejam tronos, sejam soberanias, principados e potestades, tudo criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as... Escuta, vou fechar a pregação. Se ele é antes de todas as coisas, o tempo, que é esse estado em que nós vivemos, que dia é amanhã? Vai lá comigo, que dia é amanhã? Então há uma contagem de tempo, certo ou não? Jesus é Deus e ele existe antes que houvesse contagem de tempo. Levante a mão quem entendeu. Por favor, eu preciso que você entenda isso, senão nós não vamos conhecer Deus. E eu estou falando de um Jesus excelente. Amanhã é segunda-feira, hoje é domingo. Jesus é Deus e ele existe antes da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, enfim. Ele existe antes das estrelas. Quando o mundo era um plano, quando o universo era um plano cartesiano preto, um pano escuro, sem nada, 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 apenas Deus no eterno presente. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Jesus é Deus. Posso dormir com essa palavra? Pode dormir com essa palavra. Pastor, não tem heresia nenhuma, ou então eu vou rasgar minha Bíblia. E se você estiver crendo numa tolice, eu estou junto com você. A palavra de Deus nos diz que Jesus nos liberta de todo pecado. Jesus nos liberta das trevas. E Jesus coloca em nós a salvação. Que ninguém pode roubar. Mas existem pessoas que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. E eu quero te dizer que é muito mais do que vir na igreja. Vir à igreja é um ícone da minha fé. Vir à igreja é um elemento que eu preciso estabelecer de conduta diária. Agora, existem pessoas que não confessaram esse Jesus Criador. E às vezes só conhece o Jesus filho da Maria. O Jesus da Galileia. O Jesus milagroso. As pessoas estão buscando um Jesus milagroso, gente. Que cura, que opera. Ou existe um Jesus melhor, que perdoa os nossos pecados, que escreve o nosso nome no livro da vida e que nos ama apesar de tão errado que somos. Tem pessoas que ainda não aceitaram esse Jesus aqui. Aí alguém está dizendo aqui agora assim, ó, eu nunca vi ninguém pregar desse jeito. O Senhor está me revelando.
Sabe por quê, irmãos? Porque a fé, em muitos lugares, virou comércio. E ao toma lá da cá, aqui não. Se você aceitar Jesus de verdade hoje, entendendo que Ele é Deus na tua vida, e você nunca mais voltar aqui, e nunca mais colocar os pés dentro de uma igreja, mas viver uma vida como manda a palavra de Deus, se você conseguir, parabéns, eu não consigo. Você está salvo. Não é pelo vir à igreja, não é pelo falar como crente, não é por ouvir músicas do diante do trono, não é por carregar uma Bíblia revista e atualizada. Não é por isso, irmãos. Ser crente, irmãos, é todo dia, é no trato com as pessoas, é no respeito, é no amor. Nós podemos ser felizes, podemos brincar, podemos. Quantas pessoas, né, pastora, Patrícia, viaja conosco? Nossa, pastor, não sabia que o senhor brincava tanto. Pois é, irmão. Pastor brinca. Pastor usa short. Tem gente que acha, ai pastor, o senhor usa short? Usa. É um ser humano. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você que ainda não confessou Jesus como Senhor da tua vida, eu vou te dar uma oportunidade hoje. Abaixa a sua cabeça.